Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Que Deus possa nos orientar, nos conceder graça. Estamos falando sobre o banquete do Pai, da parábola dos talentos. Falamos sobre onde tudo acaba. Dentro do cenário político, a gente diz que tudo acaba em pizza. No cristianismo não vai acabar em pizza no sentido de, mas vai acabar no banquete. E falando da salvação, nós falamos que a salvação ela é experimental, ela é legal e ela também é material. Agora nós vamos falar de uma outra característica da salvação. A salvação ela é individual. Eu não posso salvar você. Eu não posso salvar aqueles que são da minha família. Salvação é você e Deus. Nós podemos influenciar, nós devemos pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, capacitar as pessoas à melhor decisão, mas a decisão final é das pessoas. Eu insisto, e a minha função é simplesmente falar. É a mesma coisa de um pai em relação ao filho. Nós educamos os nossos filhos, crendo que eles vão seguir o melhor caminho, que eles vão fazer as melhores escolhas, mas as escolhas são deles. A consequência dos seus atos também é deles. E a salvação ela é individual. Até na questão, pastor, eu estava lendo de Davi e Salomão, na questão que Deus falando para Salomão que por ele não ter andado, né, ele acabou por causa das mulheres, muitas mulheres, né, então ele acabou fazendo outros tempos para outros deuses, né, seguiu após os deuses das mulheres dele, né. E aí Deus falou por causa disso que ele não andou fielmente como andou o pai dele, Davi. Deus não tiraria o reino dele nos dias dele, mas depois, por causa da desobediência dele, de não ter guardado os mandamentos, Deus deu só uma tribo para o filho dele e duas. Eu não entendi esse texto muito bem. E as outras 10 para o Jeroboão. Então, eu falei, gente, como é sério? A gente às vezes acha que é brincadeira, desobediência, mas como é sério a gente não obedecer? Porque aí aconteceu isso, né? A infidelidade dele, né? Também a salvação tem a ver com refeição, porque a nossa salvação ela é desenvolvida. Apesar de nós sermos salvos, nós a desenvolvemos através da santificação progressiva. Da mesma maneira que nós nos alimentamos para que nós sejamos fortificados no nosso físico, que nós possamos crescer, também nós temos que crescer na fé. A ceia do Senhor representa o crescimento constante na graça de Deus. Para muitos, a Santa Ceia é apenas mais uma reunião. E isso é um engano. Mês passado, eu perguntei a algumas pessoas: você tomou a Santa Ceia? E a pessoa me respondeu assim: pastor, eu não vou mentir, eu não tomei. E também não falou mais nada. Não se preocupou se toma ou se não toma. Se tomou bem, se não tomou também, não é assim. Para sobreviver e crescer, as pessoas precisam comer e beber regularmente. E isso que devemos fazer, com o Evangelho da graça de Deus. Temos que nos apropriar pessoalmente dele, tomando-o pela peça central de tudo que vemos, pensamos e sentimos. Então, o centro do nosso culto aqui na nossa igreja, ele é Cristo. Talvez por isso que nós não tenhamos uma igreja de 100, 200, 500 membros, porque as pessoas elas não gostam de cristianismo, elas não gostam do cristianismo, de Cristo no centro. É muito melhor eu ter o homem no centro, e eu cantar louvores que exaltem o nome dele, da pessoa, não de Deus. Eu trazer campanhas e promessas que exaltem o teu coração, é autoestima, é isso, é aquilo. É aquilo que eu sempre brinco com vocês. Eu nunca vi uma campanha 7 passos para você morrer.
não vai atrair ninguém. Eu morrer, eu quero distância da morte. Prosperidade, isso eu quero. Eu quero para mim. Eu até troco. Entendeu? Se o pastor falar para mim que eu dou 10 e ele me dá 100, opa, isso é legal. Entendeu? Essa prosperidade eu quero. Se é algo que eu tenho que me sacrifício, não, isso não é de Deus, não, isso está amarrado, não quero não. Temos de nos apropriar pessoalmente dele, do cristianismo, com Cristo no centro, tornando a peça central da nossa vida. É assim que aumentamos no sentido espiritual a sabedoria, o amor, a alegria e a paz. Não tem como você crescer espiritualmente se não for se dedicando a coisas espirituais. Da mesma maneira que não tem como você ter um físico saudável se você não se alimentar bem, se você não tiver nenhum tipo de atividade física. A atividade física não é algo para ser um culto a isso. A palavra de Deus diz que em pouco aproveita o exercício físico. Mas nós precisamos ter exercício físico, uma caminhada, um exercício físico. Por quê? Senão vai chegar no fim da nossa vida, nós vamos chegar tudo arrebentado e a gente vai poder servir menos ao Senhor. Então nós temos que nos alimentar bem, nós temos que cuidar com aquilo que nós comemos. Não é, eu não vou comer mais, que nem eu lembrava da titia, não, ela não comia nada porque se comesse passava mal e ela era uma pressão. Não, não é isso. Você tem que saber comer, é novamente a condição do equilíbrio. Então eu posso comer um sanduíche saboroso, sim, mas aquilo não pode ser a regra da sua alimentação. Lá nos Estados Unidos, os fast food dominam, então tudo é hambúrguer com batata frita. E aí você olha as pessoas com alto grau de problema de coração, de obesidade, toda sorte de coisas, porque não sabem cuidar da sua alimentação. Da mesma maneira, nós temos que crescer espiritualmente buscando as coisas de Deus. As religiões que não são cristianismo operam segundo um princípio diferente. Eu obedeço, portanto sou aceito por Deus, porque eu faço o que Ele me ordena, aí que eu sou aceito. A condição que é criada é a minha obediência, mas não é isso, porque nós não conseguimos obedecer. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Nós obedecemos porque somos salvos. Nós pedimos perdão e nos arrependemos porque nós somos salvos e não para sermos salvos. A condição salvífica, ela não está relacionada com a minha pessoa, está relacionada com o sacrifício de Cristo. Mas o símbolo, o sinal que eu posso identificar uma pessoa é o quê? Aquela pessoa que vive sendo obediente. Mas nós não podemos trocar. As religiões, por exemplo, a religião afro, está lá no poste lá, fazemos amarração por amor. Você faz a tua oferta e aí você recebe algo em troca. Você vai lá no culto, você oferece lá a pinga, a farofa, e aí você recebe o benefício. Se você não fizer, você não recebe. O cristianismo não tem essa métrica. O princípio do cristianismo sou aceito por Deus através da obra de Jesus Cristo, portanto eu obedeço. Tá? E a grande maioria das religiões, mesmo cristãs, elas saem desse princípio, porque se eu deixar isso por conta de Deus, eu não vou ter que fazer nada. A coisa mais difícil que tem é você manter as pessoas na igreja, ou fazer com que as pessoas se disponibilizem a trabalhar ou ajudar a obra do Senhor. Então eles preferem aplicar a condição do terror do que realmente uma condição de entendimento. Então, se você for numa igreja neopentecostal, daquelas que não acreditam na figura divina de Deus, e sim nessa barganha, você vai lá numa campanha de cura com um ente querido seu que está com uma doença. A pessoa depois vai te chamar num canto e falar assim: se você oferecer R$1.000, você vai ser curado. O cara fala assim: mas eu não tenho. Você acha que a sua mãe, seu pai não merece? E aí você se sente pressionado. Se você não for na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, você vai para o inferno. Se Jesus Cristo voltar e você estiver comendo demais, você fica. Se você estiver na volta de Cristo, se estiver tomando banho, estiver pelado, você fica. Porque eles condicionam a ação humana, mas não é a ação humana, é a ação divina. Conforme vimos, a crença no Evangelho é o meio pela qual uma pessoa faz o primeiro contato com Deus. Essa crença nos fornece um novo relacionamento com Deus e uma nova identidade. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você já é nova criatura.
As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas pastor, eu ainda vejo a mentira, eu vejo a fofoca, eu vejo uma série de coisas em mim. É um processo. Perante Deus, você já é nova criatura, mas dentro do nosso contexto natural, nós temos que caminhar, nós vamos caminhando e aprimorando esse cristianismo. Mas para nós, por que Jesus Cristo, por que Deus testou o povo de Israel no deserto? É porque sabia que eles estavam em dúvida se eles iam aceitar ou não, fazer? Não, eles estavam provando, sendo provados no seu coração. Quando Abraão é levado na prova de entregar o seu filho amado para morrer lá naquele Monte Moriá, Deus, ele sabia o que ia acontecer, mas Abraão foi testado no seu coração. Quando você passa pela luta e dificuldade que você passa, é para ver se você confia ou não. Agora eu não vou mais para a igreja porque eu tenho que trabalhar, porque Deus, ele não é capaz de suprir minha necessidade financeira. Então eu falo para os meus irmãos comerciantes, domingo não é dia de fazer nada. Não há necessidade. Mas se eu não fizer isso, eu não pago. Você está confiando na força do seu braço. Então Deus vai falar assim, então vai. Vai, você quer fazer? Então faça. Deus, ele é muito tranquilo em relação a essas coisas. Você quer fazer a coisa segundo o seu meio? Faça. Só que você vai colher as consequências. Eu não vou na escola dominical porque eu tenho que fazer um trabalho urgente que vai me dar um recurso tremendo e eu vou dar o dízimo. Não faça. Deus não precisa disso. É aquele exemplo da obra, quando o pedreiro usou o último saco de cimento, ele te avisa que acabou o cimento. Se você não comprar um novo saco de cimento, ele senta e espera. Você não vê o pedreiro comprando cimento, depois ele me paga. Não. A obra de Deus é a mesma coisa. Ele não precisa que você o ajude na provisão. Você tem um compromisso? Sim. Mas você não tem que trabalhar quando ele diz que não é para trabalhar. Quando é, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias. No 7º você descansa. Da mesma maneira que ele descansou. Então, agora na questão da fala que você estava falando anteriormente, sobre a questão da salvação, mais ou menos isso que você está falando. Assim, desde o momento que você começa a caminhada com Deus, enquanto você estiver nessa terra, você vai sempre ter aquela questão que Paulo fala, da guerra do espírito contra a carne. Enquanto você estiver nessa terra, sendo servo de Deus, você sempre vai, todo dia, ter essa guerra dentro de você. Tem um livro, né, que fala isso, o mundo, a carne e o diabo, mais ou menos um livro assim, né? Então, essa guerra, você vai ter toda, enquanto você estiver vivo com um relacionamento com Deus, você sempre vai ter essa guerra, só vai ter, se Deus te recolher. Então, você sempre vai lutar, e para você vencer, é na dependência de Deus, né, sempre com um tempo com Deus, né, buscando, aquilo, o que você falou um dia desses, né, o que você alimenta mais. Então, para a gente vencer, se alimentando tudo que realmente é proveitoso para vencer essa guerra, né? Quando se fala em guerra, nós falamos em 2 inimigos. Agora, se você jogou a toalha e faz o que você quer, não tem guerra nenhuma. Você está livre para fazer o que sua carne quer. Se nós não lutarmos com as armas espirituais, o que acontece é que na sua carne vai ser levado. É aquele exemplo que eu dou. Você vai lá em Caldas Novas, tem um rio que você senta na boia e aí você deixa a corredeira se levar. O Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Uma grande maioria dos cristãos, não falo do mundo não, dos cristãos, ele cansou e deixa ir. E está errado. Não tem como deixar ir. Essa guerra, ela quer dizer que eu luto e posso até perder. A minha dificuldade é a pessoa que nem luta, ela simplesmente se entrega. As religiões, segundo o princípio, eu obedeço e eu sou aceito. O cristianismo fala, eu sou aceito, por isso eu obedeço. O primeiro contato que nós temos com Deus é o Evangelho, e a partir daí nós começamos um crescimento espiritual. Mas nós não devemos pensar, no entanto, que ao passar a acreditar, o cristão compreende por completo a mensagem do Evangelho, porque isso é uma mentira. Tá? Você tem uma noção do que é o Evangelho, e conforme você vai caminhando, você vai aprendendo mais. Um dos pensamentos de Martinho Lutero, aquele homem que foi um dos geradores da reforma protestante, era que a religião é o modo padrão do coração humano.
Seu computador opera automaticamente um modo padrão, até que deliberadamente você dê instruções para que ele haja de outro modo. A sua religião, ela pode ser uma religião fria ou quente. O seu cristianismo pode ser um cristianismo de crescimento espiritual ou um cristianismo de mornidão espiritual que você está parado. A maioria dos cristãos estão parados. Não querem conhecimento, não querem ensino. Porque se você aprende algo, você tem que colocar em prática. Não há como você ter os seus olhos descortinados e você continuar caminhando no mesmo caminho. É aquele exemplo que eu dou. Põe o dedo na tomada, tomou um choque. Quantas vezes você vai colocar o dedo de novo na tomada? Nunca. O crescimento espiritual é essa mudança. Não é uma mudança de um dia, mas começa por um dia. Começa pelo primeiro passo. Da mesma maneira, Lutero diz que mesmo depois da conversão, pelo Evangelho, o coração torna a operar segundo outros princípios, a menos que você deliberadamente repita o comando para ele funcionar segundo o Evangelho. A nossa carne, nem você falou, ela fica lutando, ela quer voltar. Quem tem filho? Eu, nessa manhã, eu, Sebastião e o André, nós sabemos que se nós deixarmos nossos filhos fazendo o que eles querem, dar a mão, eles querem o braço. Se der o braço, eles querem o corpo inteiro. É normal. É normal. Porque nós, como seres humanos, nós agimos dessa maneira. A nossa função como pai é fazer o quê? Puxar. Não é agradável aos filhos, mas é necessário aos filhos. Acho que foi na sexta-feira, no sábado? Foi ontem. Estava lendo com a Rayane as Escrituras. Estávamos em Jeremias. Aí uma hora ela falou assim, poxa, parece que Deus é vingativo, né? Aí eu parei a leitura e falei assim, por que vingativo? Eu falei, quando a Helena ela faz algo errado, você aplaude ela ou você é arrepanhante? Ela falou, arrepanhando. Eu falei, então quer dizer que você é vingativo? Ela, a ação de Deus nas nossas vidas, na repreensão, é uma de correção para o amor. Seja através da utilização de assuntos do mundo ou da figura de Satanás, para os filhos, o objetivo é construir. Correção. Pode ser incômodo? Sim. Quando nós estamos crescendo, eu lembro que a minha filha teve isso, doía os ossos. E aí o médico falou assim, é dor do crescimento. Então ela é grandona, então as pessoas que se desenvolvem mais, dói um pouco, mas passa. O crescimento dói. Por quê? Porque nós temos que abrir mão das nossas vontades. Por que as pessoas não vêm com tanta frequência na igreja? Porque o ensino incomoda. É muito melhor eu fazer o que eu quero, sem saber que está errado, do que alguém falar o que você está fazendo está errado. Eu posso até fazer, mas eu me sinto incomodado. Falava ontem com o Felipe, ele falou assim, poxa, eu me constranjo numa situação lá. E eu falei para ele assim, graças a Deus. Quer dizer que o Espírito Santo habita no seu coração. Ninguém se constrange em Deus. Está fazendo algo errado, se não for pelo Espírito. Por isso que as pessoas fazem o que querem na rua, porque não tem o Espírito. Porque as pessoas estão falando aí com a conversa com a Rayane, porque Deus tem muitos propósitos, né? Pode ser uma questão de correção mesmo, ou às vezes um cumprimento de um propósito de Deus na vida da pessoa. Porque a gente vê a vida de José, assim, é uma opinião minha, né? Mas assim, muitos vendo a vida dele lá, os amigos, podiam achar que ele estava em pecado. Mas na verdade, tudo que ele passou, toda a trajetória, até difamado, ele era um servo fiel, e a mulher lá do chefe dele difamou ele. Então assim, ele passou por inúmeras dores e coisas difíceis, mas era para Deus cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Tirou de um lugar, passou por um monte de coisa difícil, ficou numa prisão, mas foi tudo para cooperar com o bem dele, para que o sonho de Deus na vida dele se cumprisse. Né? Então, como entender uma coisa dessa? Né? Então, em especial quando é com a gente, né? Porque enquanto eu olho para a história de José, eu acho bonitinha, eu vejo o começo, o fim, o meio e o fim. E a nossa? Quando Deus ele toca. Quando Deus toca na saúde.
Vamos lá para a história de Jó. Quando Deus toca na saúde, quando Deus toca nos bens, quando Deus toca na nossa Jerusalém, nos nossos entes queridos, e aí? Será que nós vamos lembrar da história de José? De modo geral e instintivamente costumamos focar em outras coisas que não Deus e a sua graça em busca da justificação, de esperança, significado e de segurança. De modo geral nós pensamos dessa maneira. André é comerciante. Vem cá, André, por favor. Vem cá. É bom você dar uma esticada nessa coluna sua aí. Está precisando. Um exemplo prático. André, chega aqui para você aparecer na câmera. Aí. André é comerciante. Né? Você procura os melhores negócios que você tenha mais rentabilidade, certo? Certo. Se você ganhar uma herança de 10 mil reais, você vai deixar debaixo do colchão? Não, vai investir, tá? A poupança dá 0,5%. Algum fundo simples está dando 1, 2, 3%. Ainda assim eu vou investir. Você vai investir naquele que dá mais. Tudo bem? Se eu disser para você, sem pegadinha, que tem um investimento que vai te dar 50% de rendimento em uma semana, você vai pesquisar, você não vai colocar o dinheiro seu sem pesquisar, e você vai na Polícia Federal, você vai na Receita Federal, você vai no gerente do banco, conversa com amigos seus e fala assim, isso é real, você vai investir no 0,5% da poupança ou no que dá 50%? No que dá 50%. Por quê? Porque dá mais rentabilidade e é uma coisa garantida, né? Garantida, sem risco. Sem risco. Beleza? Quantos anos você vai viver? Não sei. Chuta aí. Sei lá, eu tenho 47. No mínimo aí uns 30, né? Uns 30, pouco, hein? Tá? No mínimo. E se você pudesse viver o que a Bíblia diz, 120 anos, bonitão, com saúde, são na cabeça, beleza? Beleza. Mas passou de 120 anos, o que acontece? Você morre. Morre. E a eternidade? Quantos anos é a eternidade? Não tem. Se você investe o seu dinheiro com sabedoria no que dá mais rendimento, por que você investe mais nesses 120 anos em vez da vida eterna? Verdade. Tchau. Você entende como nós somos burros? Nós sabemos investir nas coisas naturais com sabedoria, mas nas coisas espirituais não. Jesus olha para os fariseus e fala, você consegue olhar para o céu e ver que quando está mudando você fala assim, vai chover, mas você não consegue parar para pensar e discernir nas coisas espirituais. Nós não conseguimos, nós não queremos. Nós preferimos tratar aqui, é aqui que eu preciso construir a minha casa, eu preciso de uma casa própria, eu preciso de um carro bom, eu preciso ter dinheiro. Todas essas coisas são lícitas e boníssimas, mas não pode ser o centro da nossa vida. Não pode. Pessoas hoje estão trabalhando e estão deixando o contato com o Senhor de lado, ou o contato com seus familiares de lado. Não uma exceção, mas na regra. De modo geral e instintivamente costumamos focar nas coisas materiais ao invés das coisas espirituais. A aprovação alheia, o sucesso profissional, o poder e influência, a família e a identidade com o grupo tem sido uma muleta para os nossos corações. Por que tem tanta gente postando tanta coisa na internet? Porque elas não têm satisfação em si mesmas, elas precisam da aprovação de outros. É aquilo que eu falei. Começar a ver na internet a pessoa com muita declaração, eu sou feliz, eu estou demais, eu sou lindo, eu sou linda, olha como eu sou a minha negócio. Esse monte de coisa a pessoa está querendo justificar para ela que aquilo é válido, e ela não está convencida daquilo. Não está. Se você for olhar a história da internet, cada vez mais a internet tem gerado pessoas que se suicidam porque não receberam uma curtida do outro, não receberam uma aprovação do outro. A aprovação alheia, o sucesso profissional, o poder e influência,
a família, a identidade com o grupo, todas essas coisas servem como muletas para nossos corações, ocupando o lugar de tudo que Cristo fez, e por causa disso continuamos a ser motivados em grande medida pelo medo, pela raiva, pela falta de controle. Muitas igrejas forçam os membros a estarem na casa do Senhor usando o quê? O medo. Usando o quê? A ira. Usando o quê? A autojustiça, o autocontrole. São todas as ferramentas que você pode usar para que a pessoa ela seja amarrada a você. Uma vez eu lembro que eu estava dando aula lá em Uberlândia, numa faculdade de teologia, e aí o pastor falou assim, quem me recebeu lá, falou assim, olha, essa igreja aqui, o membro não pode comprar uma roupa sem falar com o pastor. Se ele vai comprar um carro, tem que perguntar para o pastor a direção espiritual de que carro que é, que cor que é. As pessoas elas ficam amarradas. Isso é um tipo de opressão emocional que tem acontecido muito com mulheres. Então a gente está vendo o caso, por exemplo, do DJ, não sei das quantas lá, que bateu na mulher, não sei o quê. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, por que essa mulher não saiu antes? Ela foi doutrinada de uma tal maneira que ela entendeu que aquilo que ela tinha que ser feito, e ela fica presa àquilo. É uma condição que eu já falei para vocês. Quando saiu a Lei Áurea no Brasil, os escravos eles não saíam da prisão porque eles não sabiam que havia uma coisa diferente. Nós somos as pessoas que abrimos os olhos dessas pessoas, que levamos essa verdade. Não é possível mudar tais aspectos por meio da força de vontade, tentando aprender os princípios bíblicos. Não tem como você ser autodidata. Agora eu vou aprender na marra. Não. Se o Espírito não agir, você não entende. Você pode até ser constrangido, mas você não muda. Eu dei um exemplo com o André aqui. Se isso vai gerar mudança na vida de vocês, no André ou na vida de vocês, é o Espírito Santo que vai fazer. O que você vai fazer com o teu tempo? Você vai lhe dar 100% para o trabalho, os bens? Ou você vai tentar viver um momento? Só conseguimos realizar mudanças permanentes quando levamos o Evangelho mais profundamente ao nosso entendimento e ao nosso coração através do Espírito Santo. Quantas pessoas já vieram à nossa igreja visitar e foram embora? Semana passada, depois de algum tempo, o nosso irmão Nicolas estava aqui. E ele falou, eu gostei, estava com saudade. A namorada dele que veio falou assim, gostei, vou voltar. Essa mudança permanente, ela só ocorre através do Senhor, através do Espírito Santo. Para isso, nós temos que nos alimentar do Evangelho, digerindo e tornando parte de nós mesmos. É aí que as mudanças elas são verdadeiras. Lembra aquela primeira pergunta que eu fiz para você? O que aconteceria na sua vida se você acreditasse de verdade na obra de Jesus? Se você acreditasse de verdade que você é uma nova criatura? Se você acreditasse de verdade que você tem um relacionamento com Deus Altíssimo, será que você continuaria o mesmo? Se agora tocasse o telefone e você recebesse um recado que um ente querido seu está passando mal, teve um ataque cardíaco, o que você faria? Se você recebeu uma ligação agora da Glenda e ela disser assim, Sebastião, voa para cá porque a Beatriz sofreu um acidente, eu preciso de você agora. Você responder para ela assim, olha, falta 15 minutos para a escola dominical, daqui a pouco eu saio, é isso? O que você ia fazer? Ia lá. Você ia bobear, nem despedir de mim, levantar e ó, no máximo virar para a senhora por mim. Por quê? Nós temos o senso do material e do real, mas nós não temos o senso do espiritual. Quantas vezes nós já ouvimos Jesus está voltando? E o que nós temos feito com isso? Como que isso funciona? Esse crescimento se manifesta de muitas maneiras. Talvez você deseje se tornar mais generoso em relação ao seu dinheiro. É uma área, a área financeira. Tem um ditado que diz que
o bolso do cristão é o último a se converter. Mas isso não irá acontecer simplesmente você forçando a sua vontade a fazer. Eu vou dar na marra. Não. É algo que tem que ser transformado pelo Senhor no seu coração. Em vez disso, você tem de refletir sobre as coisas que o impedem de fazer doações mais generosas. Será que eu não abençoo mais a obra de Deus porque eu tenho medo que falte para mim? Ou eu não confio em Deus? Para muitos de nós, ter muito dinheiro é o modo pelo qual conseguimos aprovação e respeito à lei, e um modo para sentirmos ter controle da nossa vida no meio que no certo. Para muitos, ter dinheiro, ter uma reserva financeira é necessário para a minha sanidade mental. Meu pai era assim. Ele tinha um pensamento que se ele não tivesse, entendeu? Morreu, entendeu? Assim o dinheiro se torna não apenas um objeto, mas algo em que o coração deposita sua esperança e confiança. Ela passa a ser uma muleta. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Com o amor ao dinheiro você não consegue olhar para o seu próximo. Com o amor ao dinheiro você não consegue abençoar alguém. Você se trava, você se retém. Não. Eu preciso de mais. É a história que aparece em Lucas daquele homem que ele fala assim: os meus celeiros estão cheios, eu quero crescer mais. E aí o que ele faz assim? Vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores. E ele faz. Quando ele acaba a construção dos celeiros e enche até a tampa, ele fala: agora eu posso parar. E aí o anjo vem e fala para ele assim: louco, você vai morrer hoje. O que adiantou? Tem uma historinha que conta assim: que estava um senhor deitado na rede, numa chácara, e aquele homem tinha trabalhado muito, tinha colocado o filho na faculdade, o filho fez uma faculdade no exterior e tal, e voltou para visitar o pai. E chegou e falou assim: pai, você está aí deitado na rede, esta hora? Ele falou: estou. Você tinha que estar trabalhando, pai. E ele olhou para ele e falou assim: para quê? Para você poder produzir mais. Para quê, meu filho? Para que você possa começar a vender para os mercados. Para quê? Porque você vendendo para os mercados, você cresce, você vai abrir um centro de distribuição. Para quê? Para você poder ser conhecido, para você poder vender muitos produtos, você vai começar a exportar para os Estados Unidos, eu vou vir aqui, a gente vai trabalhar junto. Para quê? Para que um dia você possa estar deitado na rede descansando. Eu falo assim: não é o que eu estou fazendo agora? Tem que saber aproveitar o momento. Aquele pai já tinha plantado, era um momento de colher. Assim o dinheiro não se torna apenas um objeto, mas o centro da sua vida. Veja como Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, ajudou aquele povo a crescer na graça e na generosidade. Ele não direciona toda a pressão sobre a vontade das pessoas dizendo: sou um apóstolo, esse é o dever de vocês para comigo. Nem pressiona diretamente por meio do apelo emocional, lhes contando história de como os pobres sofrem, como eles têm mais dinheiro em relação aos necessitados. Em vez disso, ele diz: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele não pressiona aqueles homens a dar, ele fala de alguém que deu. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida para que as pessoas elas queiram. Não estou falando só de dinheiro, não, é só um exemplo. Amor, atenção, carinho. A gente fica naquela: se eu não receber, eu não dou. Não, você dá sem receber. Você oferece sem querer nada em troca. O princípio de emprestar é você emprestar sem cobrar nada e sem esperar que seja devolvido. Quando você faz o bem ao próximo, Jesus fala que é como se estivesse fazendo o bem para ele. Quando você dá um copo de água fria, você está dando um copo de água para ele. A gente tem que mudar esse conceito de dar e receber.
que é um conceito difícil no contexto cristão, que as pessoas não conseguem entender que a salvação é pela graça. Não é pelo seu dízimo, não é pela sua presença, é pela graça. Ele dá porque Ele quis dar. Na verdade, é a questão do entendimento da mordomia, né? Que a gente só é um administrador de Deus, né? E a questão de devolver. Na verdade, a palavra certa é devolver a Deus, né? Mas nós achamos que é uma troca. E a gente vê igrejas falando, olha, você dá e a gente vai colocar Deus na parede. A gente não consegue colocar um deputado na parede, porque ele prometeu uma coisa para nós voltarmos nele. A gente não consegue pressionar um vereador. Como é que a gente vai fazer isso com Deus? Paulo os está devolvendo o Evangelho. Ele diz, reflitam nessa custosa graça, quanto custou a graça dele sobre a sua vida, até que você deseje fazer como ele fez. Tenho conversado com o Felipe, ele tem meditado num tema de santidade, e ele fala, estou meditando. Enquanto ele medita, ele vai se convencendo de que a busca da santidade de Deus, ela é necessária. Mais que necessária, ela é essencial. A água para nós, ela é necessária. Por um pouco tempo, ela só é necessária, mas passou de algum tempo, ela vira essencial. A comida você consegue ficar mais tempo sem comer, mas a água não. A mesma coisa é Cristo. Se Ele não trabalhar no seu coração, conjugado com a sua disposição, que é a guerra que você falou, de você mudar, você vai continuar o mesmo. A situação à sua volta vai continuar a mesma. Você não vai ter crescimento espiritual. Aí você vai olhar para a sua vida e falar assim, continuo o mesmo. Não mudei absolutamente nada. A escola dominical, ela tem esse objetivo. Não é forçar você a fazer alguma coisa que você não quer. É te instruir. Quando as pessoas elas fazem coisas instruídas, elas podem até errar, mas o erro é uma decisão da pessoa. Cedi para a minha carne, então tem consequências. Fui obediente ao Espírito, outras consequências. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Pai querido, por esse segundo período da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos oriente e nos abençoe através desse ensino. E que nós possamos, Pai querido, realizar nas nossas vidas mudanças permanentes, não momentâneas, não devido a situações, mas que nós possamos ser conscientes. Nós possamos, Pai querido, desejar tanto isso, que nós possamos quebrar a nossa carne e nos submeter ao Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Pensei que hoje eu ia pregar para os anjos. Comecei o culto, estava sozinho aqui na igreja. Nem a Melissa tinha chegado. Eu falei assim, hoje sou eu e Deus. Aí chegou o Sebastião, aí a Melissa chegou o André, com o Gabriel e o Rafael. Culto abençoado. Agradeço a Deus pela sua presença. Semana que vem a gente já vai ter a Rosângela e a Luísa junto conosco. Mas nós temos culto às 19 horas. Agora é um tempo de você descansar, é um tempo de você ter comunhão com seus filhos, é um tempo de você meditar nas coisas do Senhor que foram faladas, para que nós possamos, segundo a vontade de Deus, nos reunir novamente hoje às 19 horas. Tem uma palavra de Deus para você, diferente de 1 Pedro. Nós vamos trabalhar um tema que quem me inspirou foi o Espírito Santo, claro, mas através da figura do Felipe, que estava falando muito sobre santidade. Nós vamos meditar sobre Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 7. Falar um pouquinho sobre a condição da santidade, que é o que eu espero para você para os próximos anos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo na Tua presença. Pedimos agora que o Senhor nos despeça debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça.